Bom dia, eu sou o Rian e eu e meus colegas iremos apresentar nosso trabalho de fenômenos de transporte sobre o tema radiação. Introdução à radiação, definição, corpos negros e corpos cinzentos e lei de Stefan Boltzmann. Definição de radiação. É a emissão de energia por meio de ondas ou partículas, ou seja, a radiação ela é um tipo de energia que se move entre dois corpos por ondas eletromagnéticas ou partículas. E além de se mover entre corpos, ela se move no meio também. Mas como surgiu a radiação? O surgimento da radiação se deu por um impulsionamento por causa da descoberta do raio-x por Wilhelm Röntgen em 1895. Muitos acadêmicos da época passaram a estudar e fazer experimentos com base nos estudos de Röntgen, o que resultou em grande avanço nas áreas de física e química, e tendo também o marco do surgimento da física quântica. E um desses estudiosos foi Becquerel, que após um experimento com filmes fotográficos e urânio guardados em uma gaveta durante um tempo, e ao retirar ele notou manchas no filme fotográfico e acabou dando o pontapé inicial para o seu estudo, ele descobriu a radiação. E além de Becquerel, outro grande contribuinte foi Ernest Rutherford, figura histórica no ramo da química e que também contribuiu com o estudo da radiação. Ele assim classificou a radiação em tipos e natureza. Natureza da radiação. A radiação ela é separada por natureza pela forma que ela é emitida, a artificial e a natural. Um exemplo de emissão natural seria a emissão da radiação emitida pelo Sol, e uma artificial, por exemplo, por equipamentos induzidos à energia eletromagnética, como lâmpadas solares e câmaras de esterilização de equipamentos cirúrgicos. Tipos de radiação. Os tipos de radiação são diferenciados por comprimento de onda, quantidade de energia e propagação. Aqui a gente tem o espectro eletromagnético, que mostra para a gente os tipos de radiação, alguns comuns, né, uns exemplos, como o raio gama, raio X, ultravioleta, infravermelho e ondas de rádio. Todos esses tipos de radiação são invisíveis ao olho nu. E aqui, como a gente tem uma luz visível, as cores. É um tipo de radiação que a gente consegue ver. Exemplos de radiação. Como exemplos de radiação, a gente tem raios UV, raio X, ondas de rádio e microondas. Um exemplo. Dentre esses exemplos de radiação, como eles não são visíveis a olho nu, a gente tem outros exemplos de radiação que fora desenvolvido com o tempo, como por exemplo a radiação térmica, que ela é a troca de calor entre um corpo emissor e o ambiente ou outro corpo, como por exemplo uma fogueira. Se você acende uma fogueira, ela vai gerar uma irradiação de calor. E aquele calor ele vem com forma de onda até você e até o meio, para aquecer. Se você pôr uma chaleira, o que diferencia essa troca de calor da radiação pelas outras duas formas de calores mais conhecidas, que é a indução e a convecção, é que a indução seria você colocar uma chaleira com água lá e quando você fosse pegar o cabo da chaleira, você ia notar que ele está quente. Essa é a troca de calor por indução. A água fervendo lá dentro, o movimento das partículas da água, seria a forma de calor por convecção. E o calor que você vai ter no seu corpo, aquecido, ao redor dessa fogueira, vai ser a sua radiação. Mas, apesar da grande avanço na ciência e tecnologia, a radiação também é nociva ao ser humano, que é o caso da radiação ionizante, que é um tipo de radiação que contém muita energia, e essa energia ela é capaz de modificar os átomos e moléculas. Ela arranca elétrons de substâncias e modifica essas substâncias. Um exemplo de radiação iônica, por exemplo, é o raio-x. Raios UV, que é o do Sol, raio-X, todo mundo sabe que dá câncer, bem prejudicial. Os raios UV, se você é um protetor solar,
você vai queimar sua pele, você vai ficar doente e você pode até pegar um câncer de pele. E os raios alfa e beta, pela grande quantidade de penetração que eles têm. Desde os raios solares, aos quais são muito intensos, que a gente conhece, até energia nuclear, por exemplo, que todo mundo sabe que um composto nuclear pode causar grande impacto no ser humano, mas seja o corpo emissor, o Sol, uma máquina artificial, uma fogueira que você vai ter radiação térmica, ou qualquer outro exemplo de ser emissor de radiação, a intensidade dessa radiação térmica ela é medida pela temperatura da superfície emissora, sendo o poder de emissão desse corpo a quantidade total de energia emitida por tempo e área. Ou seja, esse comprimento de onda e a quantidade de energia, ela é medida pela quantidade total de energia emitida pelo corpo, dividido pelo seu tempo e área, o tempo de onda até a onda chegar no local pela área que ela está. E a seguir, o meu colega vai apresentar os diferentes tipos de corpos emissores. Então, meu nome é Wesley Thiago Clem e eu vou continuar aí a explicação dos meus colegas e eu vou falar sobre corpo negro. Só vou ligar a câmera. Então, corpo negro. O que é o corpo negro? Um corpo negro é um objeto hipotético que absorve toda a radiação eletromagnética que nele incide, ou seja, a sua refletividade é nula. Por esse motivo, ele é chamado de corpo negro. Então, todas as luzes, toda a radiação, tudo que incide nele, ele absorve. Nada que bate nele é refletido. Aí está um modelo, então, de corpo negro, onde as setas aqui indicam a radiação eletromagnética inserida no corpo negro. Ela entra no corpo negro e fica circulando por dentro mesmo. Ela não sai, não é refletida. Ela só é emitida dali de dentro quando o corpo negro ele atinge alguma temperatura diferente do zero absoluto. Daí vai variando conforme a temperatura. As frequências das ondas eletromagnéticas, então. As diferentes radiações visíveis, as cores e as invisíveis, que são os raios gamas, raios X, ultravioleta, infravermelho, microondas e ondas de rádio, elas distinguem-se por possuírem um comprimento de onda e frequência diferentes. O comprimento de onda é a distância de dois picos consecutivos de uma onda. Ou seja, elas variam, então, de acordo com o comprimento da onda, né? Elas são diferenciadas. As faixas de radiação visíveis, o comprimento de onda delas são de 380 a 780 nanômetros. Essas são o espaço das radiações visíveis a olho nu, sem precisar de instrumento. E a frequência da radiação eletromagnética emitida por um corpo negro depende exclusivamente da sua temperatura. Sendo assim, quanto maior a temperatura, maior é a frequência e menor é o comprimento da onda. Como pode ver aqui na figura, a frequência é grande e o comprimento de onda é menor, né? Aqui é uma temperatura mais alta e aqui, conforme vai esfriando o objeto, o corpo negro, uma temperatura mais alta, a frequência da onda é bem maior e o comprimento da onda fica cada vez mais curtinho, né? Então, quanto menor a temperatura, menor a frequência e maior o comprimento da onda. São grandezas inversamente proporcionais, né? E assim, esse gráfico aqui é uma continuação desse daqui. Quanto mais vai esfriando aqui, ó, pode observar, ó, ele vai ficando cada vez mais comprida as ondas e a frequência dele também vai diminuindo, né? Aqui mostra bem isso e aqui mostra mais ou menos cada parte, né? Os raios gamas são os raios onde tem a maior frequência e o menor comprimento de onda, né? São onde que tá bem aceleradinha a onda e ele
começa em cerca de 0,001 nanômetro, muito pequenininho. Daí tem os raios X, os raios ultravioleta, daí tem uma pequena faixa do espectro visível de luz, que é, como eu disse antes, de 380 a 780 nanômetros. Essa é apenas a faixa onde é emitida a luz visível. Daí tem a luz infravermelho e as ondas de rádio. Todos os corpos emitem uma radiação eletromagnética, inclusive o corpo humano. O corpo humano, como ele tem uma temperatura de aproximadamente 36 a 37 graus e meio Celsius de temperatura, que equivale a mais ou menos 310 Kelvin, ele fica na parte do infravermelho. Não é uma temperatura alta o suficiente para chegar na emissão de luz visível. Por isso que quando há muita gente em uma sala, a sala esquenta e não dá para ver as ondas, né? Fica na faixa infravermelha. Aqui é uma demonstração da cor de acordo com a temperatura em graus Kelvin. Aqui, então, em 1000 graus Kelvin é uma cor mais avermelhada, e conforme vai subindo a temperatura, vai mudando, né? 2000 graus Kelvin mais amarelo, e até chegar de 10.000 Kelvin, que é uma temperatura mais alta, né? E pode observar também que essa sequência de cores, tanto mostrar aqui no slide anterior, são as cores do arco-íris, né? Seria, então, o violeta, o anis, o azul, o verde, o amarelo, o laranjado e o vermelho. São as cores que a gente tem no arco-íris. Essas são as cores do espectro de luz visível. O nosso Sol, ele tem cerca de 5.780 Kelvin de temperatura, cerca de 5.500 de graus Celsius. Ele tem a cor mais esbranquiçada, nessa faixa aqui. Por isso que quando a gente olha para ele, ele tem uma cor mais clara, assim. Então, a lei de Wien, que de acordo com a lei de deslocamento, tem a formulazinha. A lambda máxima aqui é a emissão máxima de radiação eletromagnética, e é dada pela fórmula da constante dividida pela temperatura. Essa constante é a constante de Wien, que vale 2,898 vezes 10 na menos 3 metros vezes Kelvin. Daí tem também essa fórmula de Wien, a lei de Wien, ela mostra, então, o comprimento máximo da onda. Então, daqui a pouco eu vou mostrar no gráfico, que essa formulazinha aqui ela vai mostrar o máximo do comprimento de onda. E a lei de Stefan Boltzmann, ela é aplicada no corpo negro e fornece a intensidade total da radiação emitida. Então, aqui a intensidade total é igual à constante de Stefan Boltzmann vezes a temperatura elevada à quarta. A temperatura de Stefan Boltzmann, a constante, é equivalente a 5,67 vezes 10 elevado a menos 8, e tem watts sobre metros ao quadrado vezes Kelvin na quarta. Beleza? Vou passar agora uma parte sobre o espectro do corpo negro para dar uma complementação na explicação. E mostra aqui, então, intensidade em função do comprimento de onda e da temperatura, né? A intensidade aqui das ondas, de acordo com o comprimento e com a temperatura. Aqui em cima, ele mostra a cor, que seria visto a olho nu, de acordo com a temperatura que mostra aqui no pico. E aqui dá para identificar, então, a parte infravermelha, que seriam as ondas, o comprimento de onda mais comprido com menor frequência, né, que não é visível a olho nu, a faixa visível e a faixa que a frequência é maior e as ondas são menores, né, também que não é visível. Na temperatura baixas aqui, a temperatura na Terra ela fica baixa porque a temperatura é bem baixinha, né?
Conforme vai subindo, por exemplo, na lâmpada incandescente, ela já tem uma coloração, né? Já fica mais alaranjada, e como pode ver aqui, dando um zoom no, no gráfico, já fica o pico próximo do vermelho, por isso que a cor fica mais avermelhada, mais alaranjada. Pega essa parte aqui. O Sol, ele tem uma temperatura, então, de 5.750 graus Kelvin. Ele fica... Agora eu vou ter problema com ele. Droga. Então, aqui temos o Sol, na temperatura de 5.750 graus Kelvin. O pico dele fica aqui mais na parte clara, pode ver, o centro aqui, o pico, fica na parte mais clara, e essa é mais ou menos a cor que é visto o nosso Sol, né? Ele tem um comprimento de onda mais um pouco menor e uma frequência um pouquinho maior do que a lâmpada incandescente. Daí tem também a estrela mais visível no nosso céu, né? Que é a Sirius. Ela se encontra numa temperatura de 10.000 graus Kelvin. São cerca de 9.726 graus Celsius. E ela tem uma coloração mais azulada, porque ela é muito mais quente que o Sol. Então, a frequência dela e o comprimento, a frequência dela é maior e o comprimento de onda é menor. Daí ela fica mais nessa coloração mais azulada por causa do seu pico de comprimento de onda aqui. É Victor Brasil, e eu vou apresentar um pouco sobre Rayleigh Jeans e a catástrofe do ultravioleta. Um pouco antes de 1900, a física, na época conhecida como física clássica, eles tinham noção, eles tinham a ciência do que era a radiação emitida por um corpo negro. Porém, eles não tinham algo concreto em relação a princípios físicos e matemáticos. Então, eles tinham, né, os experimentos, eles sabiam o que eram, porém eles não conseguiam comprovar esses experimentos a partir de princípios físicos e matemáticos. E o Rayleigh e o James Jeans, em 1900, tentam apresentar uma lei, uma equação em que explicasse esses experimentos para a radiação de um corpo negro. Porém, vamos ver que essa lei de Rayleigh-Jeans ela não vai ter sucesso, né? Vamos ver que os experimentos e a lei eles não vão coincidir, e isso será conhecido como, ficou conhecido, né, como a catástrofe do ultravioleta. Primeiro eu vou explicar um pouco sobre como o Rayleigh ele chegou em uma conclusão, que foi a lei de Rayleigh-Jeans, né? Como que ele pensou, os cálculos, o que ele usou basicamente. E primeiro, ele para calcular a radiação emitida por um corpo negro, ele teria que criar um modelo para um corpo negro, porque o corpo negro era algo hipotético, algo que não existia de certa forma perfeitamente, né? Então ele pensou num modelo perfeito para esse corpo negro. E o que seria esse modelo perfeito, né? Esse modelo de corpo negro? Seria uma cavidade, né? E essa cavidade teria um orifício bem pequeno por onde entraria a radiação, né? E essa cavidade absorve 100% dessa radiação que entra, né? Porém, o corpo negro ele emitiria por ondas eletromagnéticas uma certa quantidade de radiação ainda, né?
Então, basicamente, esse foi o modelo que o Rayleigh Jeans usou, né? Um modelo onde as ondas eletromagnéticas entrariam por esse orifício muito pequeno e a cavidade absorveria praticamente tudo de radiação que entra, né? Então, ele basicamente, usando as leis do eletromagnetismo e da mecânica estatística, ele chegou a uma certa conclusão que foi a lei de Rayleigh-Jeans. Então, ele basicamente usou os princípios ali de ondas, de modos normais, né, aplicando isso em algumas questões de fórmula também. Ele chegou a uma lei, a uma equação, né, que ficou conhecida como a lei de Rayleigh-Jeans, onde podemos observar aqui que C seria a velocidade da luz, K é a constante de Boltz, T é a temperatura e lambda é o comprimento de onda. Essa foi a primeira vez que os físicos na época chegaram a uma equação, né, para um corpo negro, para a radiação de corpo negro, onde o comprimento de onda seria elevado à quarta potência, né? Então, essa foi conhecida como a lei de Rayleigh-Jeans. E agora, ele usou um modelo, né, um modelo que deveria ser perfeito para um corpo negro, usou questões físicas que são, né, concretas e que são corretas, né, que é a lei do eletromagnetismo e a mecânica estatística. São conceitos físicos concretos, né, certos. Então, o que restava a gente fazer agora, o que restava para Rayleigh fazer, era comparar os cálculos a partir da lei de Rayleigh-Jeans com os valores obtidos por experimentos, né? E então chegamos a esse gráfico aqui que nos mostra, primeiramente, as linhas em cores, né, em cor azul, verde e vermelho, onde são os cálculos feitos por experimentos, né, da radiação de um corpo negro, e enquanto a linha preta, ela é o cálculo de Rayleigh-Jeans. E o que podemos observar é que em comprimentos de ondas muito grandes, a lei de Rayleigh-Jeans e os valores obtidos por experimentos, eles são próximos, eles coincidem. Porém, o problema está em valores de ondas pequenos, né? Onde podemos observar que há uma discrepância muito grande, onde os experimentos, eles têm a certa curva de elevação, depois eles tendem a zero, enquanto a partir da lei de Rayleigh-Jeans, em comprimentos de ondas muito pequenos, isso nos leva a uma intensidade de radiação que tende ao infinito. Então, então, enquanto em valores experimentais esse valor tende a zero, na lei de Rayleigh-Jeans ele tende ao infinito, que é uma discrepância muito grande, e isso ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta. E aí, mais para frente, né? Bom dia, meu nome é Thiago, vou falar sobre Max Planck e Stephen Boltzmann. Max Planck, um dos maiores físicos do século XX, tinha como área de estudo a teoria do calor. Em 1889, assumiu a cátedra física teórica da Universidade de Berlim. Lá trabalhou até a sua aposentadoria.
Em 1900, ele foi capaz de solucionar a catástrofe ultravioleta com uma lei de radiação térmica que hoje em dia leva seu nome. Essa fórmula é responsável pela solução. Agora, a função não mais tende ao infinito, com a frequência tendendo a zero, graças aos números e presentes na fórmula que fazem a função também tender a zero nessas situações. Isso cria queda no gráfico dos experimentos. Com a matemática já pronta, restava a Planck dizer o porquê disso acontecer. Então ele propõe a ideia de quantum, que diz basicamente que a energia é transferida apenas em pequenas quantidades, múltiplas de um número n natural. Isso muda todo o conceito de energia média, que deixa de ser kT usual e passa a ser uma expressão de E. Assim, a probabilidade de um oscilador possuir uma alta energia é consequentemente liberá-la e é muito pequena. Por fim, Planck consegue unificar a frequência lambda com a energia e assim resolver a catástrofe do ultravioleta. Lei de Stephen Boltzmann. Em 1879, Stephen obteve a equação que Boltzmann demonstrou matematicamente em 1884, dada por, onde a potência irradiada vai ser igual a E, que é o poder da emissão do corpo, T em Kelvin, e o sigma, a constante de Boltzmann, cujo valor no SI é 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 watts sobre metro quadrado vezes Kelvin a quarta. O A vai ser a área da superfície, que está em torno do corpo. A toda a área que está radiando essa energia dado em metro quadrado. E a temperatura Kelvin a quarta potência. Observe que ali na constante Boltzmann está exatamente em watts, que é o joule por segundo. Já se imagina que a taxa de transferência de energia por área e também por temperatura Kelvin a quarta potência. Então, essa aí é a lei de Stephen Boltzmann. Caso a temperatura do corpo e do ambiente sejam diferentes, e nesse caso, o corpo irradia energia para o ambiente, enquanto está absorvendo energia do ambiente. Logo vou ter a taxa líquida de troca de energia com o ambiente por radiação térmica, e é dada por... Temos que essa taxa de energia líquida ela vai ser a diferença. Se analisarmos entre a potência emitida e a potência absorvida, será chamada de potência líquida. Então ela vai ser o poder de emissão do corpo vezes a constância de Boltzmann vezes área, só que multiplica a diferença da quarta potência das temperaturas da escala Kelvin. Então temos o TA, que é a temperatura do ambiente, e o T, que é a temperatura do corpo que está radiando uma certa energia. Então logo, essa potência líquida pode ser positiva ou negativa. Então a potência líquida é positiva se o corpo absorver energia e negativa se o corpo perder energia por radiação. Ou seja, por exemplo, estou em um ambiente onde a temperatura está 25 graus e a minha temperatura está 37 graus. Então, se analisarmos, a minha temperatura está maior do que a temperatura ambiente. Nesse caso, observe pela expressão, eu vou estar transferindo energia para o ambiente, então vou ter uma potência líquida negativa. Porém, se a temperatura ambiente fosse maior do que a minha, eu estaria recebendo energia, então eu teria uma potência líquida positiva. A lei de Stephen Boltzmann pode ser expressa da seguinte forma, onde I é a intensidade total da radiação térmica emitida pelo corpo, ou seja, a quantidade total de energia emitida por unidade de tempo é por unidade de área da superfície externa do corpo. Então a expressão seria da seguinte forma, intensidade igual o poder de emissão do corpo multiplica a constante de Boltzmann, que multiplica a temperatura Kelvin à quarta potência. Oi, meu nome é Victor e hoje eu vou dar continuidade ao assunto falando sobre Wien. Quem foi Wien? Bom, Wien ele foi um físico alemão e que nasceu na Prússia em meados de 1864 e morreu em 1928. Tá, mas o que ele fez de importante? O que ele criou basicamente? Bom, ele criou uma lei chamada Lei de Wien.
Mas o que seria a lei de Wine? Eu não sei o que seria. Bom, é uma lei da física que relaciona o comprimento de onde se situa a máxima emissão de radiação eletromagnética do corpo negro e sua temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura, menor será a onda emitida pelo corpo negro, certo? E ele se baseou nisso basicamente nessa fórmula, que é lambda max, que no caso, temperatura, minto, a altura máxima que a onda vai ter vai ser baseada na uma constante que depende das eleições das unidades e a temperatura medida em Kelvin. Mas vale se lembrar que as aplicações dela podem ser basicamente só isso, sabe? Tipo, com ela é possível estimar a temperatura de uma fonte a partir do conhecimento do seu espectro ou emissão. Vamos dar um exemplo aqui que já está aqui bem no slide. Por exemplo, sabendo que a máxima emissão do solar ocorre em 0,475, deduz que sua temperatura equivalente do corpo negro é de 6.100 Kelvin. A Terra tem 288 Kelvin, a máxima emissão dela, tá ligado? A lei decorre também que a radiação solar é concentrada nas partes visíveis e infravermelho próximo, enquanto a radiação emitida pela Terra e a sua atmosfera é principalmente confinada ao infravermelho. Ou seja, ela decorre, conforme a temperatura mesmo diz, depende muito da tabela de cores o que cada uma vai emitir. Como o Wesley disse na passada, cada uma emite uma cor diferente, seja o Sol, a Terra ou a maior estrela do Sistema Solar. Aqui é um exemplo claro de como funciona a emissão de luz. Aqui podemos ver que aqui 3.500 Kelvin tem uma tonalidade diferente do que, obviamente, seria 5.500 Kelvin. Bom, aqui mais uma lei dele, que é a de 1893. Ele propôs um modelo para a função que descrevia o resultado experimental com a temperatura também. Ele passou a ser chamada de lei de deslocamento, ou seja, é a mesma forma de pensar, né, com a primeira lei que a gente viu, só que aqui seria mais ou menos uma constante baseada na temperatura em Kelvin e em metros também. Em 1893, ele criou mais uma lei, só que dessa vez para explicar exponencialmente uma radiação térmica. Como? Bom, esse modelo aqui, ele coloca em valores de alta frequência a distribuição de radiação com um cubo de frequência. Ou seja, essa fórmula aqui, que é U entre intervalo de tempo de temperatura e frequência, dá 8π, e esses quebradão aí. Mas o que dá a entender é que, tipo, quanto maior, realmente, ele aplicou o que ele disse naquela minúscula fórmula. Quanto maior a temperatura, menor será a onda. Quanto menor a temperatura, maior será a onda. Essa daqui aumenta a frequência, ok? Fala pessoal, meu nome é Vinícius, estudante de Engenharia Elétrica da UTF-PR. Eu vou falar um pouco sobre o corpo cinza. O corpo cinza é um objeto que absorve parcialmente a radiação que atinge ele. Diferente de um corpo negro que absorve totalmente, né? E transforma em calor. Corpos cinzas, tais como os corpos negros, podem produzir radiação, tal como luz, em diferentes graus. Um corpo negro, que é o ideal, né, pode-se absorver toda a radiação incidente e emitir radiação em todas as direções possíveis, isotropicamente. Já o corpo cinza é o objeto não ideal, que absorve parte da radiação incidente e emite apenas uma parte da radiação. Ou seja, o corpo negro
seria o objeto ideal, né, que pega todo a radiação nele, que incide nele, e transforma em calor. Já o corpo cinza não é um corpo ideal e não tem uma estimativa, mas ele produz muito menos calor, ou um tanto do calor da radiação que chega nele é refletida e não transformada em calor. Aqui, como podemos ver no gráfico, o corpo negro tem uma taxa de transformação muito maior, né? O calor dele sobe muito mais do que o corpo cinzento. E podemos ver também o corpo real, que não é uma curva muito exata, né? Sofre variações ao longo do percurso e pode chegar a temperaturas maiores que o corpo cinza, que tem um certo limite de produção de calor. Aqui temos os exemplos do corpo negro. O corpo negro, ele seria o orifício, né, desse objeto aqui, que é capaz de absorver tudo e transformar tudo em calor, sem refletir nada. Já o corpo cinza, ele não faz faz em partes, né? Faz em média uns 60, 70% do que é incidido nele é transformado em calor, o resto é refletido ou perdido ao longo do processo. Aqui eu vou falar um pouco sobre um exemplo, né? O corpo negro ficaria nessa faixa aqui dos 5.500 K, já o corpo cinza entre 4.500 e 5.000 K. É um exemplo, né, da diferença entre eles. Essa aqui é a faixa de luz visível, né, que é essa faixa de cores. E aqui um exemplo de um objeto, para ficar não tão distante da visualização, né? É um objeto com essas temperaturas: 900 Kelvin, 1750 Kelvin, 3200 Kelvin e 5500 Kelvin. A gente pode reparar que ele passa do vermelho ao branco, né? Cada vez aqui nessa faixa de cores da direita para a esquerda, onde o branco ali, o azul, roxo, onde tem mais incidência de calor, né? Então é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Olá, meu nome é Thiago Gomes Costa e eu vou explicar um exercício resolvido sobre radiação de corpo negro, né? Determine a massa de repouso perdida por segundo pelo Sol sobre a forma de radiação. Dados: temperatura na superfície do Sol, 5.700 Kelvin. Diâmetro do Sol, 1,4 vezes 10 a nona metros. Constante de Stefan Boltzmann, 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado vezes temperatura quarta. E velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, né? Partindo pela lei de Stefan Boltzmann, a radiação espectral é dada por RT é igual a φ vezes temperatura quarta. Também, a radiação total é definida como potência irradiada por unidade de área. Assim, a gente pode escrever que RT é igual a potência sobre área. Também, pegando a lei de Stefan Boltzmann e igualando a essa nossa fórmula de radiância total, temos que a constante de Stefan Boltzmann vezes a temperatura quarta é igual a potência sobre a área. E isolando a potência, nós temos que potência é igual a área vezes a constante vezes a temperatura quarta. Nós temos a área. Considerando que o Sol ele é uma esfera perfeita, nós temos que área é igual a 4πr ao quadrado. Nós temos R mais o nosso exercício nos dá o diâmetro. Então, nós temos que considerar que R é igual ao diâmetro dividido por 2. Assim, fazendo a substituição dessas fórmulas
na nossa fórmula da potência aqui de cima, que é a potência, que é igual a área vezes a constante vezes a temperatura quarta, nós temos que potência é igual a π à quarta, abre parênteses, diâmetro dividido por 2, fecha parênteses, ao quadrado, vezes a constante de Boltzmann, vezes temperatura quarta. Assim, fazendo todos fazendo as simplificações matemáticas, temos que potência é igual a π vezes diâmetro ao quadrado, vezes a constante de Boltzmann, vezes temperatura quarta. A potência ela é dada pela derivada da energia em relação ao tempo, né? Então, potência é igual à derivada da energia em relação ao tempo. E nós temos que a energia em repouso é dada por energia é igual a massa vezes massa inicial, que é esse zerinho aqui, vezes a constante da velocidade da luz ao quadrado. Assim, pegando a nossa fórmula da potência e substituindo os valores, e substituindo essas duas fórmulas que nós temos, que é a potência mais a relação dela derivativa, e a energia em repouso, que é energia igual a massa inicial vezes a velocidade da luz ao quadrado, nós temos que π vezes diâmetro ao quadrado vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura quarta é igual a derivada de massa inicial vezes a velocidade da luz ao quadrado dividido pela derivada do tempo, né? Assim, a velocidade da luz ela é uma constante, então nós podemos mandar ela para fora da ordem derivativa. Assim, nós temos que constante para fora, nós podemos isolar a constante derivativa e assim chegando ao que nós queremos, chegando numa fórmula final que vai ser a derivada da massa inicial dividido pelo a derivada do tempo é igual a π vezes diâmetro ao quadrado vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura quarta dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Assim, substituindo os valores dados substituindo os valores dados inicialmente no nosso exercício, nós temos que a derivada da massa sobre a derivada do tempo vai ser 4,1 vezes 10 a nona quilogramas por segundo. Mas o que é isso? Isso basicamente é que o Sol ele perde 4,1 vezes 10 a nona quilos por segundo. Isso sendo a resposta do nosso exercício. Para esta experiência, usaremos uma lâmpada incandescente, um saco plástico contendo gelo picado e um radiômetro de Crookes. O radiômetro de Crookes é feito com uma ampola de vidro que contém uma hélice feita com placas de mica bem leves, cujas faces são pintadas de preto fosco de um lado e branco do outro, suspensas por um eixo com pouquíssimo atrito. Esta ampola possui um vácuo parcial com uma pressão baixa, bem controlada, que otimiza o efeito de rotação. Ao ligarmos a lâmpada incandescente, se inicia uma transmissão de calor por irradiação, que irá aquecer as placas da hélice do radiômetro. Por ser praticamente um corpo negro, a parte pintada de preto fosco absorve mais a radiação do que o lado branco, que reflete a maior parte da radiação emitida pela lâmpada. Absorvendo mais energia, o lado preto se aquece mais, aumentando a sua temperatura. O aumento de temperatura provoca aumento da agitação térmica do ar rarefeito próximo da superfície da placa, aumentando a sua pressão. Como do outro lado, pintado de branco, a placa não se aquece tanto, haverá menor agitação do ar em suas proximidades. Desta forma, haverá diferença de pressão do ar nas proximidades das superfícies pretas e brancas, que produzirão a força que fará girar a hélice. O que pode ser observado pelo sentido de rotação da hélice, que se dá do lado escuro, onde há maior pressão do ar, para o lado branco, onde há menor pressão.
Outro efeito interessante ocorre quando encostamos um saco plástico contendo gelo picado na parede da ampola. Levando-se em conta que o gelo se encontra numa temperatura mais baixa que o ambiente e que a ampola tende a absorver mais calor do que emite para atingir o equilíbrio térmico, e ainda que um corpo negro também é um bom emissor de radiação, o lado escuro das placas emitirá mais radiação infravermelha do que o lado branco. Assim, o lado escuro se resfria mais rápido do que o lado branco, ocorrendo o fenômeno contrário ao do aquecimento, fazendo então com que a hélice do radiômetro gire para o lado contrário. E aqui encerramos o nosso seminário. Espero que tenham gostado, aprendido e obrigado pela atenção. Até mais.